Então a gente está aqui novamente, né? Agora para falar sobre os dois process emitter da Fluke, né? O 787B e o 789, né? Que são basicamente bem semelhantes, né? A gente tem as funcionalidades bem semelhantes, com, com uma diferença, que faz toda a diferença, aliás, que é a função loop power, né? Que a gente já falou no vídeo anterior do Victor 05. A gente vai falar posteriormente sobre essa função loop power do 789. Então o que a gente tem aqui, basicamente, no 787? A gente tem as medições, né? Porque ele é um multímetro de processo, tá? Um process meter, de aplicação industrial. A gente tem aqui a medição de tensão alternada, que é similar ao 789, e tensão contínua, similar ao 789. Temos aqui também a medição de milivoltagem contínua. Isso aqui é essencial para teste intermopar, né? Que você tem dois elementos, dois materiais diferentes submetidos a uma temperatura, gerando uma milivoltagem, né? Você tem aqui os testes aqui de continuidade, teste do diodo e o ohmímetro, similar aqui ao 789. Tem aqui a medição também de corrente contínua alternada, tanto em miliamperagem como em amperagem, similar ao 789, né? A gente tem aqui, vamos aqui para cima agora, a gente tem aqui essas funções aqui de 0 e 100. Quando estiver sendo feito a rampa, você consegue rapidamente mudar a série de corrente de 4 para 20. 0 ou 100%. Isso aqui botão é do buzzer, né? Para você ativar ou não o buzzer no teste de continuidade, né? Que é a buzina. Esse mínimo e máximo aqui é quando você tem uma medição e você tem uma variação nessa medição, principalmente de tensão alternada, né? E que você precisa ter aí uma medição, durante aquela medição, uma, uma medição aí do mínimo e máximo e da média, né, que é o average. Ele te dá o mínimo, máximo e a média, tá? Você tem aqui esse réu, delta, é quando você quer fazer por exemplo, você tem um valor sendo medido aqui, você quer colocar esse valor, é como se fosse um deslocamento de zero, né? Você quer colocar esse valor a zero. Por exemplo, é um valor lá espúrio e você quer colocar a zero. Por exemplo, você está fazendo uma medição de continuidade. Tá te dando um valorzinho lá que não vai te interferir em nada, mas você quer zerar ele. Aí você aperta esse botão aqui, você vai fazer um deslocamento. Você vai zerar aquele valor vai ser considerado zero. E ele vai ficar mostrando aqui na tela, né? Aquela diferença, né? O range aqui é para quando você quer colocar ele como range automático ou manual. Automático, ele vai assumir a função auto-range, né? E o manual você vai escolher a escala. A função hold aqui é para você congelar o valor. Quando o valor estiver oscilando muito, você congela. Se tiver com uma oscilaçãozinha, você congela, né? Essa função aqui é para medição de frequência, né? E tem também essa função aqui do degrau, tá? Que eles chamam de step aqui, ó. É a função que você faz a rampa manual. Aqui o 789 é exatamente, está meio apagado, mas é exatamente as mesmas funções do 787B. Né? Agora a gente vai para as funções aqui do Loop Calibrator, que seria a função específica do Loop Calibrator. Tá? Você tem a função aqui de geração de corrente, tá? Ele faz a função de um cartão de saída de corrente. Que você tem tanto a função ativa, que é a source, quanto passiva, que é a simulate. Que você vai colocar aqui e vai de acordo aqui com os terminais que você colocar, você vai ter ou ativo ou passivo. No caso aqui, em source, é o ativo. O que é o ativo? Novamente falando, o ativo é quando você tem uma geração de corrente que te fornece a tensão, que eu preciso da tensão. Não adianta só ter corrente, eu tenho que ter tensão para energizar o meu instrumento, tá? Ou seja, ele faz a função de um cartão de saída analógica ativo, tá? Aí aqui você tem aqui, a gente tem a função que é automática, né, de rampa, que a gente viu isso no Victor 05, a função aqui de rampa, dois tipos de rampa e dois tipos de degrau, automático, né? Que é semelhante, exatamente a mesma coisa aqui do 789. E no 789 a gente tem a grande diferença, né, de um process emitter para o outro process emitter, que é a função, qual que a gente já falou lá no Victor 05, a função loop power. Tá?
tá? Que é a função que simula o quê? O cartão de entrada analógico ativo, que ele alimenta o instrumento e lê a saída de corrente do instrumento. Porque o instrumento é um gerador de corrente, certo? O instrumento é um gerador de corrente, né? Por exemplo, você vai testar um cartão de entrada analógica ativo, né? Você já fez o teste lá com o loop power no seu instrumento, né? Que a gente viu isso no vídeo do Victor 05, né? Você pode fazer, alimentar o instrumento com essa função aqui, você desconecta ele, né? Os terminais dele, que estão vindo lá da remota, da JB, do controlador, você desloca, você desconecta e você consegue, com esse cara aqui, energizar o instrumento e ler a saída de corrente do instrumento, tá? Você não precisa levar o instrumento para a bancada. Essa função aqui te dá essa vantagem de você testar o instrumento na área, né? Quando você está na dúvida se o problema ou é no loop ou no instrumento. Pode ser no instrumento também. Essa função aqui te dá essa vantagem em relação a Process Meter ou Loop Calibrator, que não tem essa função, tá? Que é uma função que te permite fazer o teste do instrumento na área. Aí você vai fazer o quê? Tá com um transmissor de pressão? Tu vai levar a bombinha para gerar pressão. Você vai fazer toda a rampa ali, simulando o processo. Se for um transmissor de temperatura, eu vou ter que ter o quê? Um simulador, né? Um simulador aí de temperatura, de termopau, RTD, né? De acordo com a configuração do seu transmissor de temperatura, simulando. E com essa função aqui eu vou ver a saída de corrente do instrumento. Vou analisar que o instrumento, por exemplo, pode não estar com problema. O problema está na malha. Aí eu vou ter que analisar a malha, né? Então a gente vai ver agora. Então, basicamente, eles são bem semelhantes. O que muda é essa função. E ele tem uma outra função, o 789, tá? Que o 05 não, o Victor 05 não tem. Que é quando você aperta esse botão aqui, você seleciona a resistência de 250. Que para comunicação hard, você tem que ter a resistência de 250. Que a resistência, na verdade, tem que estar entre 250 e 600 ohms, né? Senão você não consegue fazer a sua comunicação hard. Tá? Que a gente vai ver futuramente isso aí. A necessidade do resistor, a modulação FSK, a gente vai ver no osciloscópio isso aí futuramente. Tá? Aqui a gente só está falando da funcionalidade dele e da necessidade de você ter essa resistência aí, que ele já te dá essa resistência. Ele alimenta o instrumento, lê a saída de corrente e já te dá resistência para você botar o seu comunicador hard, né? Então a gente vai ver aqui, na prática, né, essas funções. A gente vai gerar com o 787 e ler com o 789. Depois vai fazer o inverso, né? Aqui ele tem, já está na função ativa, né? Então na função ativa, o que eu teria que fazer aqui? Colocar o 789 na medição aqui de tensão, para a gente certificar que esse cara é ativo, certo? Que vai fechar a malha lá e eu vou ter 31 volts. 31 volts é o quê? É o sinal, é a alimentação que o meu process meter está gerando para o meu instrumento. No caso aqui, o quê? Simulando um cartão de saída analógica ativo. Por que é ativo? Porque está gerando alimentação para o instrumento. Onde que eu uso isso? Em posicionador de válvula de controle. Válvula proporcional de controle, de processo. De temperatura, TV, FV de vazão, PV de pressão, o que seja. Eu uso essa função nisso para simular o cartão e para poder fazer a minha calibração também. A gente vai ver futuramente isso também, numa válvula de controle com 6 posicionadores diferentes. Mas isso é mais para frente, né? Então, eu tenho aqui, na função de automática, exatamente a mesma coisa, porque eu tenho aqui os 31 volts, que é a mesma coisa. A diferença é que é automática. A gente vai ver aqui a função automática de rampa e degrau, tá? Aí agora a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar o 789 para ler. Ele vai ler a corrente agora. Ele vai ler a corrente de saída do 787, né? Ele vai ler a corrente de saída do 787. Vamos botar ele aqui. Ele já está lá em mili ampere, né? Contínuo. Vamos ler aqui, ó. Ele já está. Aqui é que ele está em degrau, né? Ele estava em degrau. Vamos zerar para 4. Ele estava em degrau antes. 4 mA, certo? Eu medi nos dois aqui, ó. Eles têm essa mesma função também de iluminação do display, né?
Aí eu venho aqui 0 e 100. Como eu falei aqui, você consegue modular de 0 para 100 aqui. Aqui eu faço a rampa manual aqui, ó. 8, 12, né? Que isso aqui vai servir para quê? Para uma válvula de controle. Mas só que isso aqui não significa que a válvula vai abrir. Isso a gente vai ver depois, quando a válvula é linear. A configuração da válvula, ação reversa, ação direta, não significa, por exemplo, que ela está em 25% não, tá? Ela pode estar em 75%. Isso a gente vai ver depois em configuração de posicionador. Né? E de configuração também de curva característica de válvula. Isso é muito mais para frente, né? A gente está aqui vendo primeiro ferramenta, né? Ferramentas de processo, né? Aplicação industrial. Então tá aqui, né? Eu tenho essas funções aí e vou colocar agora na função de rampa, certo? O 787 está gerando, o 789 está lendo. Agora eu vou mudar aqui para outra rampa, aqui, que é uma rampa mais fechada, ela é mais rápida, aqui para degrau, tá? Para degrau, que vai fazer um degrau aí mais lento, ele vai subir e descer, ele vai ficar nisso, né? E o outro degrau aqui que ele tem também, a outra função de degrau que ele tem também, que é um degrau um pouco mais rápido, né? Que ele está em saída aqui, ó. Ele está funcionando o degrau, ele está aqui 75%, tá? Mas só que isso aqui pode ser, esse 75% pode ser para a válvula 25%, tá? Isso vai depender da configuração da válvula, se é ação direta, ação reversa, né? Então isso aqui a gente viu as funções do 787, né? Então as funções do 787 a gente já viu aqui, né? Essas são as funções de um process meter. O 789 tem também exatamente as mesmas funções, né? São funções básicas de um calibrador, mas ele tem, além disso, a função. Aí vamos fazer o inverso aqui, a função loop power. Ele tem também a função loop power, né? Vamos medir aqui a saída ativa né? do meu que está invertido aqui, ó. Saída ativa do meu process meter, né? Que está aproximadamente a mesma coisa do outro, 30.86, 31, né? Aí agora, o que a gente vai fazer agora? Verificar a saída de corrente dele. A saída de corrente dele, em DC, né? Em DC. A gente vai fazer toda a mesma coisa que fez pro... Coisa ao contrário agora. Agora a rampa, ó, 20, 0 a 20. Agora a rampa manual, né? Rampa manual agora. Ó. Aqui 20, né? Agora a rampa manual. Rampa manual, né? Aí agora degrau. Que no caso aqui é rampa aberta, fechada, degrau fechado, né? É isso aí. Ele vai descer agora e vai fazer essa rampa aí. Aí agora a gente vai para a função loop power, né? Na função loop power, né? Na função loop power, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma alimentação, certo? Eu vou ter uma alimentação aqui. Na função loop power. Ou seja, 30.86. Se eu fizer isso aqui, ó, ele vai cair um pouco. Por que ele vai cair um pouco? Porque eu estou colocando em série a resistência de 250. Estou botando em série a resistência de 250, né? Para a comunicação hard, que a gente vai ver aí futuramente aí a teoria sobre a comunicação hard. Então, eu coloquei aqui a resistência de 250 para a comunicação hard, que necessita dessa resistência. Então, eu tenho dois processos meter muito semelhantes nas funcionalidades, mas só que um tem a função loop power, que é essa função que vai reduzir o tempo de diagnóstico de falha num loop, numa malha industrial de processo, né? Então, essa função aqui, ela é uma função que é adicional do Explorer. Eu posso ter um processo meter 100, como é esse aqui, como é, por exemplo, o Fluke 705, ele também não tem. Então,
para que eu tenha um diagnóstico melhor, mais abrangente na área e gaste menos tempo na área industrial fazendo o meu diagnóstico de falha de uma rede, que eu não sei se é o instrumento, se é multicabo, se é o cabo, se é a borraneira JB, se é o... eu não sei, é essencial que eu tenha o quê? Que eu tenha um process emitter com essa função loop power. Tá? Era isso aí que tinha para falar. Essa função importantíssima para um diagnóstico completo de um defeito intermitente numa malha industrial, numa planta de processo.